A paz do Senhor, bênçãos de Deus, aleluia. A palavra de hoje, irmãos, está em Mateus, capítulo 21, versículo do 18 ao 22. Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes a fé e não duvidardes, não só farás o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedir na oração, crendo, o recebereis. Aleluia, glória a Deus. Que Deus maravilhoso, meu irmão. Meus irmãos, essa palavra aqui, ao ler, essa palavra tocou em mim para dizer algumas palavras aqui aos irmãos sobre isso aqui, que é sério demais. Aqui logo de início nos mostra que Jesus foi procurar uma fruta em uma árvore aparentemente bonita, né? E ali, entrando próximo à árvore, chegando próximo à árvore, ele vê muitas folhas, uma árvore bonita, uma figueira bonita. Ele achou que ali tinha algum fruto, com fome, foi procurar o fruto, não achando. Ele fez com que aquela figueira secasse. Isso daí nos ensina que Deus, Ele quer que a gente dê frutos. Deus, Ele vai procurar nas suas figueiras os seus frutos, os frutos do Espírito. E quando ele procura os frutos e não encontra, ele não fica alegre, não. Muitas pessoas estão aparentemente, né, nos seus caminhos, aparentemente procurando parecer servos do Senhor, parecer que estão servindo verdadeiramente a Deus. Mas quando Jesus vai procurar os frutos, ele não encontra. Muitas pessoas estão rodopiando nas igrejas, explodindo em línguas estranhas, fazendo maravilhas, né, aos olhos dos outros, como verdadeiras figueiras cheias de folhinhas verdes, cheias de estrondosas, frondosas, mas que quando você vai procurar o fruto do Espírito, cadê? Cadê o fruto nela? A caridade, o gozo, ser uma pessoa sempre alegre com a vida é o gozo, né? A pessoa chega perto da pessoa que aparentemente é uma pessoa fiel a Deus, e ao invés de ela estar alegre mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, ela sempre está: oh meu filho, a minha vida é ruim, oh minha vida é uma tristeza, minha vida é uma prova. E isso daí não é uma pessoa que demonstra os frutos do Espírito. Ela pode rodopiar o dia todo, ela pode falar 5.000 palavras estranhas, mas se ela não demonstrar o fruto do Espírito, é uma figueira estéril que só tem folhas, mas quando Jesus vai nela arrancar um fruto, não existe fruto. E Jesus não gosta disso. Jesus se ira com isso. Veja só, em João, capítulo 15, versículo 2, ele diz que a vara que está nele e não produz fruto, ela é cortada. Aleluia, glória a Deus. Ela é cortada. A vara que está em Jesus e ela não produz fruto, ela é cortada. Em Lucas 13, versículo 6, Jesus fala sobre uma parábola de outra figueira também.
Ele diz: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurando fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa uma terra inutilmente. Veja só como é sério o que eu estou falando aqui para você nesse momento. Veja só como é sério o que Jesus pensa das pessoas que não produzem fruto. Tu tem produzido fruto para o Senhor? Tu tem modificado a tua vida? Ou tu tá só aparentemente indo para a igreja, aparentemente fingindo que é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, aparentemente fazendo coisas que não agradam a Deus, mas que quem olha para você diz: não, esse é um servo do Senhor, essa é uma mulher verdadeiramente de Deus, mas só na aparência, só com as flores, com as folhas verdes bonitas, né, se vestindo de forma fiel, né, indo à igreja, né, procurando fazer as coisas que aos olhos dos outros eles vejam que você é uma figueira que tem folhas, mas se for procurar o fruto mesmo, se for procurar a fundo mesmo, se dá algum fruto, cadê? É isso que eu venho falar contigo hoje. Deus me colocou aqui para falar contigo hoje sobre os frutos do Espírito. Tu tem demonstrado os frutos do Espírito? Tem saído algum fruto de ti? Tu tem mansidão? Tu tem temperança? Tu é uma pessoa que mede as palavras? Tu é uma pessoa que mede o que tu faz? Ou tu é aquele tipo de pessoa que se irrita rapidamente, briguenta, sem controle, estúpida? Como é que tu é na tua vida? Para um pouco e vê o que tu tá fazendo e o caminho que tu tá tomando. Tu pode ter 30 anos de igreja, dizer: eu tenho 30 anos de igreja batista, eu tenho 30 anos de Assembleia de Deus, eu tenho 30 anos, tenho 50 anos. Sim, você pode ter 70 anos de igreja, você pode ser o pastor presidente da igreja, mas se você na igreja você é um santarrão, é uma pessoa que demonstra ser super santo e tem uma figueira de folhas verdes bonitas, mas quando você chega em casa você trata mal a sua esposa, trata mal o seu filho, trata mal seu parente, trata mal seu vizinho. E aí, cadê os frutos do Espírito Santo? Quem é você, finalmente? Finalmente, quem é você? Você é verdadeiramente um servo do Senhor? Jesus está procurando os frutos em você. É isso que ele veio mandar eu fazer hoje aqui. Balançar você e dizer: demonstre frutos, servo. Demonstre frutos dignos de arrependimento. Demonstre os frutos do Espírito Santo. Porque os frutos do Espírito Santo, eles são demonstrados através de Gálatas 5:22. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você é um homem de Deus e não demonstra esses frutos, me perdoe, você é uma figueira estéril, uma figueira que não dá frutos, que aos olhos dos outros que não tem a visão espiritual é uma figueira bonita, mas que quando Jesus for lá buscar um fruto em você, ele não vai encontrar. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer você secar, vai cortar você e vai podar. Você vai ser arrancado do mundo espiritual de Deus. Não deixe isso acontecer. Não deixe que isso aconteça sobre você. Comece a demonstrar os frutos do Espírito. Comece a demonstrar os frutos de um verdadeiro evangelho. De um verdadeiro evangélico também. De uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente. Ah, eu vou dia de domingo para a igreja. Me visto como religiosamente, como eles exigem. Vou para a igreja. Presto o culto.
E hoje, ultimamente, as pessoas estão indo prestar o culto, não é nem a Deus, estão indo lá dizendo, não, eu vou ver se eu gosto do culto. Veja só, vou ver se eu gosto do culto, dos louvores. Meu amigo, nós estamos indo para o culto para adorar a Deus, para prestar um louvor e uma adoração a Ele. É você que tem que prestar uma adoração e um louvor e um culto a Deus. E não você ir lá e receber o culto, não. Vou ver se eu gosto do culto. Não é isso não, companheiro. Não é isso não, minha irmã, meu irmão. É você que tem que ir lá e prestar um culto a Deus. Ah, mas eu fui, o culto estava frio. Estava frio, você estava lá? Se você estava lá, não era para estar frio o culto. Se você estava lá, é porque você estava lá prestando um culto a Deus. Se o culto estava frio, é porque você deixou o culto ficar frio. Porque você estava lá. As coisas no culto a Deus não podem depender simplesmente só do pastor, não. E do pessoal que está à frente do culto, não. Você também faz parte. Se o culto está frio, é porque você estava frio também. Cadê os frutos do Espírito Santo? É isso que eu quero te dizer. Ou é só uma vestimenta, ou é só estar lá e fingir que é um servo do Senhor, uma figueira que dá fruto. Estou fingindo aqui que sou uma figueira que dá fruto. Não, hoje eu vim para te balançar e dizer, comece a demonstrar os frutos do Espírito Santo. Comece a demonstrar os frutos, porque Jesus vai procurar os frutos em você. Tá bem? E assim que Jesus fez aquilo com a figueira, que os servos dele, os seguidores dele, olharam e viram a figueira secar. Eles disseram, Senhor, mas como o Senhor fez isso? E aí Jesus fala para eles e diz, aquele que pedir em oração e crê e tiver fé, ele não vai fazer somente isso. Ele vai olhar para um monte e dizer, monte, precipita-te daí e derruba-te no mar, e assim será feito. Então, quando você for orar, meu irmão, ore com fé. Creia que vai acontecer. Qual é a dificuldade na sua vida que você está pensando em pedir a Deus e você acha que é difícil? Hoje Deus está dizendo para ti, ora com fé e crê. E olha para o monte e manda ele precipitar-se dentro do mar. Será que isso é difícil? Mas Jesus falou isso. Se você pedir com fé e pedir para o monte se precipitar no meio do mar, ele vai fazer isso. Você vai ver com seus olhos o monte se precipitar dentro do mar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu vejo o monte, pela fé, subir à minha frente, se precipitar no meio do mar, porque assim falou Deus. Porque assim falou Jesus. Então creia, meu irmão. Creia na sua cura, na sua bênção. Ore fortemente e com fé para que isso aconteça. Tá bem? Essas são as palavras de hoje, meus irmãos. Deus abençoe. Bênção de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, meu Deus, mais uma manhã, Pai, para dizer a Tua palavra, Senhor, para falar com o Teu povo, meu Deus. Seja na vida deles, Pai. Abençoa, Pai. Cura, livra, liberta, Senhor. Oh, meu Deus, derrama o Espírito Santo na vida desse povo, Pai, que está escutando essa palavra, Senhor. Seja com eles, com a família deles, Pai. Abençoa os filhos, a família, Pai. Meu Deus, eu te peço toda a alegria, meu Deus, seja colocada na vida deles, Pai. Derrama bênçãos, Pai. É o que eu te peço, Pai, essa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau.